Olá amigos, boa noite. Estamos aqui, quinta-feira, dia 8 de outubro, já outubro de 2020. Todos esses meses, todas essas semanas, nós temos tido essa oportunidade de nos encontrar. Então, uma alegria quando estamos juntos e podemos assim ficar mais à vontade. Vamos lá, amigos, hoje já alguns aqui conosco participando. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo já a presença, Eliana, Tânia, Isabel. Agradecemos muito, Dilza, porque já estão conosco. E assim nós estamos juntos para essa reflexão. Vamos à nossa prece, que Deus nosso Pai nos abençoe, nos permita o amparo dos amigos espirituais, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos assistindo, nos fortalecendo a fé, a esperança, iluminando as nossas consciências e abrandando os nossos corações. Que a paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, amigos, que nós estamos, então, iniciando os nossos estudos desta noite da obra Boa Nova. Nós até colocamos um recadinho, porque também temos, iniciando agora, uma palestra da 35ª Semana Espírita, a Semana Allan Kardec, do Centro Espírita André Luiz. Essa palestra foi gravada durante a semana para que pudesse ser, então, apresentada hoje. E aqui no nosso estudo nós estamos ao vivo, então eu dizia, nossa, eu sou ambivalente, posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas é só para lembrar, amigos, que muitas pessoas, nós optamos por fazer o estudo hoje, porque muitas pessoas acompanham e ficaria difícil suspendermos isso. Então, o meu convite é que após os nossos estudos a gente possa ir até o YouTube, basta digitar a 35ª Semana Espírita ou Semana Allan Kardec e nós teremos então acesso na íntegra ao evento desta noite. Aproveitemos os dois. Quem sabe assim a gente melhora um pouquinho o jeitinho de ser. E vamos às nossas reflexões quando estamos estudando a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Esta obra são falas de Jesus, momentos vividos por Jesus, trazidos até nós por Humberto de Campos de uma forma bastante romanceada, de uma forma leve. Nós estamos no capítulo 17, que é um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, por que a importância deste relato? Esse caso da mulher samaritana está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 4. No capítulo 2 do Evangelho de João, ele era o encontro de Jesus com Nicodemos, que nós já vimos aqui também. E com Nicodemos, ele era um homem de conhecimento e sedento da verdade. Então, ele busca Jesus para dessedentar-se na fonte da verdade. No capítulo 4, é o encontro com a samaritana, que não é uma mulher de conhecimento, mas é uma mulher que prima pelos caminhos de que era a lei no passado. E ela é sedenta de água da vida, de água no dia a dia, era sedenta da vida. Então, Jesus encontra com a mulher samaritana e ele, por ser um judeu, ele estava indo para a Galileia naquele momento, e os samaritanos e judeus não se falavam, não se davam por questões teologais, questões de adoração a Deus. Cada um entendia essa adoração de uma forma e um local específico para fazer essa adoração. E assim, eles criaram uma inimizade por questões religiosas. Então, eram dois povos que não se falavam, eram inimigos. E Jesus naquele momento, na região de Sicar, no poço de Jacó, ele está em caminho com alguns de seus discípulos e para tomar água, para descansar, e os discípulos estão famintos, vão até o lugarejo em busca do alimento.
enquanto Jesus fica próximo àquele poço e vê uma mulher chegar para buscar água, porque essa era uma função feminina, era a função das mulheres, buscar água no poço para abastecer a casa, a família. Assim, ela vai buscar e Jesus diz: mulher, dá-me de beber. E ela então olha e reconhece, e nós já sabemos por que ela reconhece, porque eles se vestiam de formas diferentes, eles tinham o cabelo penteado de forma diferente, a barba era trabalhada de forma diferente entre os grupos étnicos da região. Então ela identifica Jesus pela aparência externa que ele mantém de acordo com a tradição. E ela diz: como você, um judeu, ousa falar com uma mulher samaritana? Então ela diz: olha, eu não posso te servir água. E o diálogo dele, ele diz que ele tinha uma água diferente para oferecer a ela, a água da vida. E ela então diz assim: dá-me de beber dessa água, porque ele diz que quem mais teria sede. Ela era uma mulher que buscava as coisas materiais, a vida material. E para ela, imagine tomar uma água e não voltar a ter sede, não precisar voltar ao poço para puxar água e levar para casa. Então ela viu ali um meio de comodidade que ele poderia oferecer a ela. Assim, ela diz a ele: dá-me de beber. E ele diz: mas ouve. E nós paramos exatamente nesse trecho quando ela pede que ele dê desta água viva para ela. Esse mas ouve: vai buscar o seu marido e volta com ele. São duas situações, porque normalmente um homem não se dirigiria a uma mulher. E uma mulher, e era um costume também de que mulheres solteiras iam até o poço buscar água e homens que pretendiam se casar se aproximavam dela ali, escolhiam, elegiam uma delas e as acompanhavam até a família já para travar contrato de casamento. Então, Jesus diz a ela: vá buscar o seu marido e volte aqui. Ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus disseste bem, já tiveste 5, e esse com quem vives não é seu marido. E ela então fica abismada, e porque percebe que ele consegue saber da intimidade da vida dela, e por isso ela o reconhece como um verdadeiro profeta. E aí ela entende a fala dele e o diálogo vai continuar. Então nós paramos nesse exato ponto. Deixa eu dizer boa noite aqui para um punhado de gente que eu não vi: Eliana, Débora, Dilza, Silvia, Célia, Cidinha, Ivete, Laura, Carol, Terezinha, Eliane, Edith, Sandra, Gil nós tínhamos já visto, Ivete, Jane, Ivone, muito obrigada, gente, Regiane, Vladimir, Flávio, Ana Maria, Helena, muito obrigada pela companhia, por estarmos juntos. E eu falo sempre nesta companhia que é tão importante para nós, porque é aqui que nós juntamos os nossos fluidos, através do entrelaçamento dos nossos pensamentos no bem, no desejo de alguma coisa melhor para todos. Então nós estamos produzindo neste encontro energias mais amenas, energia mais de qualidade melhor. Vamos ver a Mara dizendo que ela não sabe o que está acontecendo, que a imagem está congelada. Ontem também aconteceu no final. Mara, para mim, eu estou aqui tanto com o celular como com o notebook. E nos dois casos não tem nada congelado. Então eu não posso dizer para você o que está acontecendo, porque aqui nada congelou. Estamos seguindo adiante. Então voltemos ao nosso diálogo de Jesus com essa mulher, que ela diz, nesse momento que ele fala dos maridos que ela já teve e ela vive com outro que não era o seu marido, o mestre passou a esclarecê-la
sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. Começou a falar da família, da vida que ela levava, explicou o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando de todas as necessidades penosas da existência material. Então havia uma qualidade de amor que essa mulher não conhecia, de sentimentos mais nobres. Ela ansiava na vida material se dessedentar, se satisfazer de todas as formas. E Jesus disse que havia uma possibilidade de ter algo melhor. Se dia boa noite, daria boa noite. Não havia segredos para Jesus. Ela percebeu isso. E ali ela chora copiosamente por se ver a descoberto, por ver a sua vida desnudada por um judeu que até então não a conhecia. Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus, porque ele simplesmente falava da vida. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Então, como não existe o acaso, né? Porque tinha que ser com ela esse encontro. E era ela que já estava predisposta a buscar uma vida diferente, a buscar um norte para a sua vida. E Jesus estava ali para oferecer isso. Ele era a bússola viva do caminho reto. Então, a vida trouxe até ela a oportunidade desse encontro com Jesus para retificar a sua vida e santificar os seus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus, porque o conflito era o Monte Garizim e Jerusalém. Como vamos adorar a Deus? Com que tipo de culto? Então ela via confusão entre os companheiros ali samaritanos e mais judeus, a briga. E ela disse, eu já não sei mais, é tanta briga, é tanta confusão. Ela estava como nós agora nessa história da quarentena, do Covid, porque é tanta fala diferente, parece um fogo cruzado, e a gente nesse meio que tem hora que não sabe mais nem em que acreditar ou que rumo tomar. Então ela estava assim no quesito religião. Por conta disso, é que ela diz que não sabia onde iria adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, que era o Monte Garizim ou Gerizim, como está escrito. Todos, era a tradição deles, que deveria ser adorado a Deus naquele monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura, que era outro ponto de divergência. Os judeus não aceitavam comer nada que viesse da carne, produto do porco, do suíno, porque eles tinham o porco como animal imundo. E os samaritanos comiam. Então, aí já se formava outra confusão. Isso é para mostrar também para nós que é um fato que acontece, né? As brigas por como vamos adorar a Deus, onde vamos adorar a Deus, eu estou certa, você não está, eu estou com a verdade, o outro não está. Então, são brigas sem sentido, porque são coisas nossas. Não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Como também essas brigas por questões de alimentação, que acontecem também, um é carnívoro, o outro é vegetariano, o outro é vegano, e aí uma discussão sem tamanho, um querendo ser melhor que o outro, porque não come isso, não come aquilo. Mas quando Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que o identifica como um ser do bem. Da mesma forma que Jesus mostra a ela que não é por adorar a Deus no Monte Garizim ou dentro das muralhas de Jerusalém
que a criatura seria mais de Deus do que não. Então é interessante, né? A gente ver isso. Olha, a Regiane está dando uma sugestão. Quando travar, ela diz sai e entra novamente. Eu já fiz isso algumas vezes e verdadeiramente dá certo. Vamos ao nosso boa noite, a Jane, que eu não tinha dito, a Marina Negrini, vamos ver quem mais aqui conosco, Brígida, Regiane, eu já tinha falado, e voltemos ao diálogo, né? Ao diálogo de Jesus com a samaritana. Quer dizer, essas coisas, a mulher estava perturbada no aspecto religião. E ela disse, olha, e esse quesito religião que impõe regras desse ou daquele modo, de tal forma que a briga foi assim, um feriu o outro por causa do tipo de alimento que o outro usava. Ela disse, é absurdo essa atitude, as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo, onde um está ferindo o outro por conta de alimentação. Já que tenho a felicidade de ouvir tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Ela queria uma orientação para caminhar melhor, né? Para não ter qualquer dificuldade. Tens razão. As diferentes religiões têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Jesus fala no sentido figurado, mas é uma fala muito linda dele, porque ele diz a respeito desses embates por conta de pontos de vista e de organizações religiosas e tipos de culto e regras que se impõem dentro dessa ou daquela religião. Ele diz ali, né, que elas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, porque a maioria das guerras que nós temos no mundo, elas são guerras de fundo religioso, por causa das nossas crenças. E aí a discussão, os embates se formam. E ele diz, mas o pastor vem ao redil reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Então ele está usando aqueles que conduzem as pessoas para os embates, para a divergência, para a exclusão, como lobos, que são animais rapazes que vêm e destroem. Este é o lobo, é aquele que espreita, é aquele que ataca, é aquele impiedoso. Ele classifica pessoas como verdadeiros lobos ferozes por conta dos seus pontos de vista, causando brigas e discussões. E ele diz, mas o pastor, e aí está no singular, entretanto o pastor vem ao redil. Era ele que foi àquele redil, àquele local, reunir as ovelhas, que os lobos dispersaram com essa história, o templo é aqui ou é ali, adora desse jeito ou daquele, come isso ou come aquilo. Isso só serviu para separar pessoas. E ele disse, o pastor vem. E há uma outra fala de Jesus, que ele diz, e no final, quando o mundo de regeneração se fizer presente, no final haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não está dizendo que todo mundo seguiria o cristianismo, até porque o cristianismo surgiu por conta dos homens. Ele não implantou isto. Jesus trouxe normas de conduta para a vida e não quesitos religiosos. As questões religiosas fomos nós. E o que ele está dizendo, no final haverá um só rebanho, um só pastor, que as pessoas terão um mesmo comportamento étnico, moral e de expressão de religiosidade, que é o amor a Deus, a si e ao próximo. Então ele diz que no final as pessoas vão convergir para este modo de viver, para viver em paz. A paz vai se estabelecer
quando as criaturas deixarem de brigar, de se enfrentar por pontos de vista criados pelos próprios homens. Então ele fala a ela isso. E em verdade, virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito pode ser adorado. Não, Jesus está dizendo que chegará um tempo em que as pessoas não necessariamente precisarão de templos, de paredes ou de locais específicos do sagrado, do religioso, porque o próprio coração da criatura será o templo. Quando ele diz o reino do céu está dentro de vós, ele está dizendo que o próprio coração da criatura é o templo do divino, que é o espírito de humanidade, de amorosidade que invade as criaturas. E aí sim, ela estará adorando a Deus em espírito, porque estará cumprindo a lei do amor estabelecida por Deus. Então Jesus alerta sobre este fato. Venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Ele está deixando claro que para ele pedras, templo, nada disso importa. Isso é coisa nossa, nós precisamos muitas vezes do local específico para nos reunirmos em nome de uma religião que abraçamos ou de uma expressão de religiosidade. Nós buscamos isso, nós precisamos. Mas Jesus está dizendo, isso não é a condição necessária para adorar a Deus. Eu venho para abrir o templo sincero dos corações daqueles que verdadeiramente querem viver em paz, querem fazer diferente, e assim a pessoa vai permanecer em comunhão com o Criador. Comunhão, comum, união. O Criador tem a lei do amor. Se nós vamos ter comum união com a lei do amor, este amor estará em nós também se manifestando. Quer dizer, temos muito a aprender, e como a mulher samaritana, ela ali saiu para meditar sobre tudo que Jesus lhe falou, que Jesus lhe ensinou naquele instante. E nós também temos muito para meditar. Diante dos ensinos de Jesus, há muita coisa para a gente pensar, para a gente meditar e aprender, refletir. Saber, sim, que nós temos muitas dificuldades e nós mesmos colocamos muitas limitações. Porém, sempre é possível mudar, sempre é possível trabalhar o melhor em nós mesmos. Daí, alguns instantes, então, que a mulher sai, chegavam os discípulos, acompanhados de um grande número de populares, porque eles tinham ido buscar alimentos e voltavam. Com certeza tinham feito toda uma propaganda do mestre lá no vilarejo, e agora o povo veio junto para ver aquele Messias tão esperado. E sim, havia naquele momento, o povo ficou muito admirado, aqueles homens ficaram admirados de ver que Jesus estava com uma conversa íntima com uma mulher, um diálogo. Ele estava dialogando com aquela mulher, o que não era conveniente, nem era permitido pela lei. Mas nenhum, mesmo observando o diálogo entre eles, nenhum se aventurou a qualquer observação menos digna ou imprudente, porque eles poderiam maldar, poderiam pensar em Jesus, mas ninguém ousou fazer diferente, pensar diferente a respeito do diálogo que rolava naquele instante. A samaritana, impressionada com as suas revelações, chamou todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra, porque ela viu que verdadeiramente ele era especial. Ele conseguia ter esse contato com a intimidade da vida dela, sem que ela sequer precisasse falar coisa alguma.
Então ela chama toda a sua família para conhecê-lo. Tiago e André trouxeram pão e frutas e insistiam para que Jesus se alimentasse. Mas Jesus continuava ensinando as pessoas, viajantes de várias regiões, samaritanos de opiniões exaltadas, porque eles estavam bravos, ele era um judeu em terra da Samaria. Então eles não estavam satisfeitos com ele ali, além de judeu, dando lição de moral em todo mundo. Então eles não estavam felizes com aquela vivência, né? Filipe então diz a ele: mestre, por favor, é indispensável cuidardes do sustento, descansai e comei, porque se eles estavam famintos, estavam andando há muito tempo, estavam cansados, Jesus também, igualmente, deveria estar faminto e cansado. Então ele estava insistindo que Jesus parasse um pouco de atender as pessoas e cuidasse um pouquinho de si mesmo. E Jesus então responde a Filipe: não te preocupes, Filipe, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam. Jesus, que ele tinha recebido um alimento. Aliás, recebo um alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Era algo que nem os discípulos sabiam. Era uma experiência que eles não tinham vivido. E Filipe imediatamente pergunta: qual? Qual? Porque se eles estão trazendo alimento e ele diz que ele já tinha feito um tipo de alimentação que eles não conheciam, Jesus então diz: antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Uma coisa interessante Jesus dizer: aquele que está envolvido numa proposta de trabalho, aquele que está dedicado a cumprir a tarefa, muitas vezes ele sublima a sensação de fome. E ele se nutre, se sente até alimentado, né? Se sente saciado com essa é a água verdadeira que matava a sede. Então ele se sente saciado com estas energias que são produzidas e trocadas durante a execução da tarefa. Às vezes a pessoa está tão envolvida que ela diz: nossa, mas já é tudo isso, até esqueci de almoçar, ou não, nossa, nem percebi. Imagine quantas horas eu nem percebi. Por que ela não percebeu? Porque ela estava alimentada por energias outras, que não aquela produzida pelo alimento físico, material, mas aquelas produzidas pela própria atividade nas tarefas a serem realizadas. Então ele dizia que ele se sentia saciado, alimentado, cumprindo a obra que o Pai recomendou que ele trouxesse à Terra, que era ensinar o amor às criaturas, né? E a verdade, o amor e a verdade que ele tinha trazido. Meu sustento, então, é realizar a sua obra. É verdade, disse Filipe. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Interessante ele dizer: é verdade. Jesus conseguia ter uma percepção dos corações que ali estavam, sabendo o que cada um necessitava. E ele disse: olha, e nós aqui preocupados em comer, em prover o que é material, quando essas criaturas estão precisando ser alimentadas com a mensagem da Boa Nova, com a mensagem do Evangelho que acalma, que cura, que orienta as criaturas. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui um dos maiores êxitos, que era conseguir conversar com o inimigo, com os samaritanos.
Ele conseguiu que eles o ouvissem, ele conseguiu passar ensinamentos, ele conseguiu se aproximar quando aquelas pessoas não davam a menor chance a um judeu de fazer isso. Estavam prontos para o embate, para a discussão, para a dificuldade. E Jesus conseguiu. Então, Felipe, se é verdade, era mais importante conseguir isso do que verdadeiramente parar para comer. Eles não podiam perder a oportunidade deste momento de melhoria. Então Jesus diz, não é isso propriamente o que me interessa, ter uma vitória, ganhar a confiança, mostrar superior. Jesus diz assim, não é isso propriamente que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. Então Jesus estava dizendo que aquele momento de trégua, aquele momento em que ele conseguiu conversar, era um êxito mundano, né? Por algum instante, vamos baixar a guarda e vamos conversar. Mas isso, ele disse assim, pode ser somente uma ondulação superficial. Pode ser algo só de um momento. Daqui a pouco estaria tudo de novo complicado, todo mundo brigando, se não houvesse uma mudança em profundidade naqueles corações, naquelas almas. Jesus continua, o de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Não é o êxito material. Não. É o podermos fazer o melhor onde estivermos, com quem estivermos, da melhor forma que pudermos. Ganhar uma batalha não é ganhar uma guerra. Há uma guerra da ignorância, uma guerra do mal, que precisa ser vencida. E às vezes ganhamos uma batalha e já achamos que está tudo resolvido. Não. As coisas são mais profundas, são mais lentas, são mais sérias. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho. Quer dizer, Deus deseja o bem para todos. E Jesus trabalhava pelo bem de todos. Mas sem me prender ao anseio de vitórias imediatas. Porque nós, muitas vezes, ajudamos alguém, abraçamos uma tarefa, levantamos bandeiras, mas queremos respostas instantâneas, mudanças instantâneas. E Jesus está dizendo, eu trabalho pelo bem, que é o desejo de Deus para todos, mas não me prendo ao anseio das vitórias imediatas, porque as pessoas ficam ansiosas pelo resultado daquilo que ela está fazendo. Nossa, mas quantos será que aproveitar? Quantos vieram? Quantos? É aquela ansiedade por saber do resultado. Isso não é o mais importante. O mais importante, divulga. E deixa correr. Deixa que a coisa vai se estendendo por aí. Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Por uma simples fala, por um simples diálogo com aquela mulher, por falar algo da vida dela como uma revelação? Será que só por isso seria já compreendido? Será que em profundidade eles tinham entendido a mensagem? Se assim fosse, Jesus não precisaria repetir as lições como ele costumava repetir 3 vezes, de forma diferente, contando historinhas diferentes para ver se aquelas pessoas entendiam o sentido da sua fala. Bastaria uma vez, mas ele demonstra que uma vez só não resolve, as pessoas se encantam. Ouve, que coisa linda, maravilhosa, e nada. Porque em profundidade o que é que ele queria dizer. Então, ele diz, acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos.
Então, como é que nós vamos saber se aquilo que estamos fazendo está dando algum resultado positivo ou não? Não é a nossa ótica sobre a tarefa que estamos realizando, mas eles vamos nos calar, e calar até no foro íntimo, nas expectativas, vamos nos calar, para podermos, então, ouvir as repercussões, ouvir o que os outros têm a dizer. Vamos lá, que tem um punhado de gente chegando agora, Humbertinho, Júlio, Cláudia, e a Rosângela dizendo, né, que só agora ela conseguiu contato. Eu não sei por que razão o Face anda fazendo mesmo isso. As pessoas estão com dificuldade até de se contatar, né? Demora, não conseguem achar a live, e nós estamos seguindo os mesmos procedimentos de sempre. Bom, vamos então ouvir o que as pessoas diziam de Jesus. O Gil está dizendo assim: achar lindo é importante, achar lindo importante e não é atitude. Não é atitude, achei lindo, mas e daí? Não, o que mais rendeu? Então eles começaram a ouvir as pessoas que estavam próximos, o que eles pensavam de Jesus. Diante de tudo que viram, diante de tudo que ouviram, no frigir dos ovos, é o ditado antigo, qual foi a manteiga que sobrou? Então vamos lá. Alguns diziam assim, era um samaritano falando aos amigos: acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Olha só, ele ensinando uma lição de vida. Esse aqui estava preocupado em saber se ele era o Cristo que estava prometido. Cristo significa o iluminado, né? O iluminado que deveria vir ao povo. Acredite, seja ele. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Já fazia o juízo, olha, não aceito, esse Nazareno é um explorador da piedade popular. O julgamento que ele estava fazendo de Jesus. Era assim que ele estava vendo Jesus. É certo mesmo, porque em sua terra não chegava a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide de sua cabeça. Olha a visão que ele tinha de Jesus, né? De que ele era uma pessoa preguiçosa, que na terra dele ele não valia um denário, uma moeda. Por isso que tem ditado, né? Que na própria terra não se faz milagres, não se tem, né? Ninguém faz milagre na terra própria. E ele analisava Jesus assim, ainda acho que a cabeça dele, ainda acho que ele é meio... Não tá bom da cabeça. Em algum momento na Bíblia, quando um momento especial, que é quando a mãe de Jesus chega e ele está pregando para muitas pessoas, e alguém diz assim: olha, a sua mãe está aí chamando, porque ela chama, vendo que ele estava num discurso e vendo essa atitude, né, de alguns. E ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que fazem a vontade do meu pai, esses sim são minha mãe e meu irmão. E aí que ele pareceu mais louco. Pois se todo mundo sabia que ele era filho de Maria, se aqueles que estavam ali eram seus irmãos, era sua família biológica, como é que ele olhava para eles e dizia: mas quem é? Quem é? Então, por muitas vezes, a Bíblia traz que até os próprios irmãos de Jesus acharam que ele estava... que ele enlouquecia. A mãe não. A mãe o conhecia profundamente. Então aqui nós vemos esse samaritano com as mesmas ideias, né? As mesmas ideias. És louco de boa, é um louco de boa aparência, dizia uma mulher para a filha. Pelo menos essa é a opinião que ouvi de habitantes de Cafarnaum. Para mim, acredito que seja um grande velhaco. Porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Eram as perguntas que iam surgindo. Olha esta mulher para a filha. É um louco de boa aparência, porque Jesus era bonito, segundo o retrato falado, feito por Públio Lentulus, né, o senador,
para César, ele vai, o centurião, o senador romano, ele vai e diz que ele era um homem belo, de alta estatura, de cabelos da cor da amêndoa madura, de um olhar expressivo. Então, Jesus era uma figura bonita, uma figura que se destacava. E ela fala a mesma coisa aqui, é um louco de boa aparência, dizia ela para a filha. Pelo menos, essa é a opinião que eu ouvi dos habitantes de Cafarnaum, que é louco. Então, aqueles habitantes não entendiam a maneira de viver, a proposta, os ensinos, não atendiam. Para mim, acredito que seja um grande velhaco, um enganador. Uma pessoa que estava enganando os outros, um ilusionista, um falsário, para tirar proveito da vida. Porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio, quer dizer, se ele era um sábio, o lugar dele era junto com os sábios, com os doutores da lei. Agora ele vivia cercado daqueles pescadores, homens simples, homens rudes. Se ele era um sábio, essa não era a turma com que ele deveria andar. Porque não se transferiu para Jerusalém ou Tiberíades, porque Jerusalém era a cidade cosmopolita da época, a classe, o aprendizado, os ensinos, isso era a cultura, era tudo Jerusalém. Tiberíades era a margem do lago como uma estação de águas onde viviam os nobres, os ricos. Então, se Jesus era um homem sábio, era um homem de inteligência, por que ele não tinha se mudado para esses locais? Permanecia ali, Galiléia, Cafarnaum, junto ali, região da Samaria, lugar de gente pobre, gente sem cultura, sem conhecimento. Por que ele permanecia ali? Lá ele encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Então, o que esta mulher está dizendo? Ele é um presunçoso de se achar melhor que todo mundo e mestre de todo mundo. Ele não se muda para lá, porque lá ele ia ter que enfrentar, então, um plenário, teria que enfrentar os sacerdotes no templo, e eles iam acabar com ele, mostrando que ele não era tudo isso. Então, veja como as pessoas julgam. E ele estava ouvindo e convidou os seus a ouvirem. Depois de tudo que ele ensinava, olha o que pensavam dele. Quer dizer, qualquer um de nós, se tivesse gasto um tanto da nossa vida para fazer alguma coisa boa em algum local, e depois naquele local pessoas falassem isso de nós, nós íamos virar as costas. Não quero mais conversa com essa gente, isso aqui não me interessa mais, porque afinal eu estou aqui me matando para ajudar e olha o que pensam de mim. Vou para outro lado. Era isso que nós faríamos, com toda certeza, a maioria de nós. Mas ele não. Ele entendia que aquelas criaturas não tinham nada diferente disso para oferecer. Como nós julgamos, condenamos, levantamos a história, criamos uma história para as criaturas, avaliamos com os nossos olhos e medimos com as nossas medidas. Um rapaz que estava ali também diz, quando chegamos, o encontramos sozinho com uma... Olha, agora a maldade. Encontramos sozinho com uma mulher. Não era permitido. Era ilegal. Quer dizer, como é que ele então ia se apresentar? Ele estava sozinho com a mulher. A mulher estava desacompanhada da família. Isso significava encontro íntimo. Então o rapaz diz isso. Que te parece esta circunstância? Ele perguntou para outro amigo. Ele estava sozinho com ela. O que parece isso? Que é aquilo mesmo. Encontre alguém, uma mulher casada, conversando com algum homem numa esquina da vida qualquer, que muitos que passam vão maldar sobre aquele encontro, não sabem nem do que eles estão conversando. O Gil diz, típico do ser humano até hoje. Não conhece, não sabe nada e critica, julga e condena. E cria, inventa história. Vê uma cena e cria uma história a partir daquela cena sem saber verdadeiramente
o que é que está acontecendo. E ela pergunta para o outro, o que te parece essa circunstância? O que você acha disso? Ele sozinho conversando com ela. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o amigo. Maldou, pensou mal de Jesus. Quando ele ofereceu salvação, quer salvá-la ao seu modo. Quer dizer, Jesus estava ali seduzindo aquela mulher. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia um velhote que estava ali. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. Olha, dizendo que Jesus só fazia milagres quando tinha um grande público. Ele era um espertalhão, porque quando o público não era grande, ele não fazia. E não tem caridade, dizia o homem, porque agora há pouco, quando o procuraram para um sinal do céu, fugiu para o monte sob pretexto de fazer orações. Lembram-se que Tomé queria que Jesus fizesse algo fantástico para aqueles doutores da lei que vieram até ele, querendo um sinal do céu, querendo que ele mostrasse um milagre, e ele simplesmente não atendeu e foi fazer suas orações. Este homem viu isso e estava dizendo então que ele não tinha nem caridade. Quer dizer, era um homem orgulhoso, era um fanfarrão, um orgulhoso, porque simplesmente ele fugiu para o monte com o pretexto de fazer orações e deixou aqueles homens sem o que eles pediram. André, Tiago, Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Eles conheciam Jesus, eles estavam seguindo Jesus há tempos, eles estavam vivendo o dia a dia do Cristo, eles tinham visto tanta coisa boa, eles só tinham visto Jesus fazer coisa boa, ajudando esta ou aquelas pessoas. No entanto, olha o que aquele povo que estava ali falava dele. Nenhuma palavra eles ouviram que enaltecesse a figura de Jesus, que reconhecesse Jesus como uma criatura do bem. As pessoas simplesmente maldavam sobre ele. Então, eles estavam muito espantados com esses comentários. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito, porque atraiu pessoas. Então, aparentemente, parece que ele tinha conquistado todas aquelas pessoas que foram atraídas até ele. Entretanto, eles verificavam a profunda incompreensão do povo. Então, não é quando se atrai tanta gente que significa que aquela criatura é fantástica, que é melhor, que ela conseguiu atender, conseguiu êxito sobre aqueles. Não, muitos estão ali somente para ver, julgar e condenar. Muitos se aproximam somente para poder denegrir a imagem do outro. Então, onde o êxito? Se eles vão continuar com as mesmas mudanças. É o que a Tânia diz, as pessoas julgam os outros baseadas nos seus próprios comportamentos, infelizmente. E é verdade. O outro é sempre o nosso espelho. Nós só julgamos com a medida que conhecemos. A lei que vige em nós é a que nós aplicamos aos outros. Por isso nós somos capazes de tecer esses julgamentos aqui. Porque é isso que nós temos dentro. O juiz assim, tem que ser hollywoodiano. Por isso é fácil conquistar e iludir o povo. Pois é, pão e circo, não é isso? Que conquista o povo? Pão e circo, é espetáculo. Aí o povo acha lindo, maravilhoso. Mas quando a fala é séria, que mexe com a sujeira do fundo do copo de cada um, aí espera. Aí nós vamos então criticar, vamos colocar alguns pejorativos em cima, que é simplesmente para dizer que aquele outro não tem razão naquilo que ele fala.
naquilo que ele está mostrando? Quem é ele, né? É uma pessoa louca, tresloucada. Imagine, se fosse bom, não dava de graça. É isso que nós dizemos, conselho, se fosse bom, não dava de graça. Então, são falas populares, é só a gente prestar atenção nessas falas populares dos nossos dias atuais, que nós vamos ver que o pessoal continua ainda com esse modo de ser, né? Jesus, então, diante de André, Filipe e Tiago, que estavam ali admirados com esse julgamento, diz: não vos admireis da lição deste dia. Cada dia traz uma lição. Cada vivência para nós é uma lição. Ele disse: não se admirem. Quando veio o Batista, João Batista, né? Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. João teve esse costume, vamos dizer assim. João tinha uma alimentação frugal, então ele comia muito pouco. E ele se embrenhou pelo deserto a refletir, e ali ele se alimentava de mel selvagem. E as pessoas, por esse comportamento diferente, as pessoas diziam que ele estava acompanhado do espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Porque se nós formos olhar o evangelho de Jesus, é assim: ele vai cear na casa de Pedro, ele foi à festa, o casamento, as bodas de Caná, ainda fez vinho para todo mundo. Então você vê Jesus, os encontros onde ele passa as lições, a maioria deles, quando é de ensinamento, ele está na ceia, a Santa Ceia, está lá comendo, tomando vinho, comendo, tomando vinho. Então, por ele ter esse momento de encontro sempre no momento de refeição, lembra? Zaqueu, desce daí, ainda hoje vou à tua casa. Foi cear na casa de Zaqueu. Ele estava ceando na casa de Pedro. Então a gente vai ver Jesus sempre num movimento, mesmo na praia, quando eles estão, ele divide, no monte ele divide peixe e pães, na praia eles vão assar peixes. É sempre momento de comida, é para a gente pensar, poxa, se Jesus não tinha nem necessidade de comer tanto assim, por que é que sempre estava envolvido e passava ensinamentos na hora em que o povo estava comendo? Porque os glutões e beberrões somos nós. E quando paramos e calamos a boca, é porque a boca está ocupada. Então ele aproveitava esse momento para passar a lição. Pelo menos os ouvidos estavam abertos e as pessoas estavam ali juntas. Ele tinha momentos de silêncio, porque estavam ocupados comendo, onde ele podia falar alguma coisa e elas iam apenas refletir. Mas por conta desses encontros constantes que Jesus tinha nesses momentos de refeição, é lá na casa de Marta e Maria, olha que ela estava preparando o almoço quando ele foi ver Lázaro. Jesus está sempre envolvido em momentos de comida, de preparar comida, mas não é por conta da comida material que as pessoas iam ingerir, mas ali ele oferecia o alimento espiritual junto. O que para nós também é um bom ensinamento, que a hora da nossa refeição material também é hora de termos conversas boas, pensamentos bons, comemos até em silêncio ou conversarmos coisas boas, porque vamos nos nutrir de vibrações saudáveis junto com o alimento material que estamos ingerindo. É hora da prece, é hora de agradecer a Deus o alimento no prato. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos mudando a vibração deste ambiente que estamos e dos alimentos que estamos ingerindo. Lembrem-se sempre daquele experimento com a água feito no Japão. O professor Masaru Emoto fez aquele experimento.
Era a mesma água. Diante da má palavra, fotografaram os cristais da água, como ficaram. Diante da boa palavra, fotografaram os cristais como ficaram. Na boa palavra, os cristais de água, a água congelada que pôde ser fotografado, seus cristais, eram harmônicos, bonitos, verdadeiros bordados de Deus. A mesma água, quando envolvida pela má palavra e fotografada, ela trazia ali os cristais todos em desarranjo, em desarmonia, uma coisa repelente até aos nossos olhos. Era a mesma água, da mesma fonte, do mesmo local. Então, o que mudou? O que mudou a organização da água a ser ingerida? Foram essas vibrações. Por isso, na hora da alimentação, essas vibrações de melhor pensamento, agradecimento a Deus pelo alimento, olha para aquele alimento do prato com alegria, porque muitos não têm, e nós estamos ali com aquilo tão bonito diante dos nossos olhos, tão colorido diante dos nossos olhos. Vamos agradecer, porque isso fará com que nós vamos permitir que as estruturas materiais daquele alimento se harmonizem nessa lei perfeita divina e venham nutrir os nossos corpos físico, mas também o corpo espiritual com vibrações melhores. Então, Jesus, mas o povo não entendia isso. O povo dizia que ele era o quê? Glutão e beberrão. Que João, por se afastar, era acompanhado de Satanás. Então, com o povo não tem jeito. Faça o que você fizer, vão falar. Vão falar. Então não adianta ficar dando muito ouvidos ao que as pessoas pensam a nosso respeito e dizem a nosso respeito. O que convém a nós é a consciência tranquila de estarmos fazendo aquilo que estamos entendendo ser o melhor. É isso que convém. Não vamos dar ouvidos porque não vai levar a caminho nenhum. É aquela historinha que nós todos conhecemos do menino e do burro. Não adianta. Faça do jeito que fizer, alguém vai falar que está errado. Então, quando vemos aqui Jesus dizendo isso, esta é a imagem do campo onde temos que operar. Jesus dizia, nesse campo de pessoas tão perturbadas, de pessoas capazes de tecer os julgamentos mais estapafúrdios a respeito de uma coisa boa, que pessoas que estão tão presas a preconceitos, consigo esses pré-conceitos para servirem de medida, é neste campo que temos que trabalhar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores aos êxitos e referências do mundo. Então aqui ele não falava do samaritano como o natural da Samaria, mas ele fala com comportamento semelhante àqueles que ocupavam-se mais com a ideia de adorar a Deus desta forma ou daquela, estavam mais ocupados com essas coisas exteriores. Por isso eu disse, em encontraremos samaritanos discutidores, pessoas que vão discutir pelos seus pontos de vista. Em todo lugar nós vamos encontrar gente assim. Ele se agarra a alguma coisa e toma aquilo como verdade única, sem chance de que o outro possa fazer diferente, e ali ele quer discutir e impor o seu ponto de vista. Então ele diz assim, olha, por toda parte nós vamos encontrar isso. E eles são atentos aos êxitos e referências do mundo. Ganhei a discussão, ganhei a guerra com a outra criatura, ganhei a posição. São as referências do mundo. Jesus dizia isso, observai a estrada, para não
O discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação de sua consciência. Observar a estrada para não cair, porque essas coisas derrubam. A pessoa desanima, a pessoa abre mão, ela desiste. Ele disse, não se deixe vencer por isso. O discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus. Com o seu trabalho, o trabalho que nós temos que fazer no bem e com a aprovação da própria consciência. Esse é o trabalho. Então acabava aqui esse capítulo 17 da mulher samaritana com Jesus, de uma lição profunda para todos nós do comportamento humano. Nos dispomos a fazer alguma coisa de bom que seja de acordo com a nossa consciência e debaixo da lei de Deus, é o melhor, porque nunca vamos agradar a todas as criaturas. Há um ditado popular que diz, não agradamos a gregos e troianos. Não, cada um vai ter o seu ponto de vista. A nós basta termos consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor. E a semana que vem veremos o capítulo 8, que vai ser muito bonito porque trata da oração dominical a respeito do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E hoje passamos aí nosso horário, queremos muito agradecer a companhia de todos e segunda-feira, como disse Terezinha, se Deus quiser, estaremos juntos às 20 horas, recomeçando as nossas reflexões de cada semana. No mais, lembramos que tem a palestra da semana, 35ª semana, Allan Kardec, do André Luiz, que está no YouTube. Então, para quem assiste, digita 35ª semana, Allan Kardec. Também lembramos que nossas reflexões ficam na Marina Ferri. E vamos encerrar com aquele poema de Michael Coste, que tem o título Ação de Graças, porque nós temos muito que agradecer. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver. Vamos voltar aqui um pouquinho para nós nos perdermos. Sorrir e sonhar. Quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Deus nos abençoe, Deus ilumine a todos. Vamos ser gratos a Deus, fazendo o melhor onde estivermos. Essa é a maior forma de gratidão que nós podemos ter. Então, que Deus abençoe, ilumine e proteja o nosso país, proteja o nosso mundo, proteja os governantes, os lares, as famílias, as criaturas, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão com os corações sofridos, sejam abençoados, iluminados, fortalecidos na fé e na esperança. Boa noite e muita paz a todos.